Olá pessoal, tudo bom? Tô aqui hoje então para falar um pouquinho para vocês sobre como foi esse período pós-operatório da minha rinoplastia, como foi esses 30 dias, né? E como eu me senti, como foi a recuperação e tudo mais. Então, como eu já falei no vídeo anterior, né, que fiz no início, né, foi quando eu tinha 12 dias de cirurgia, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem. Como eu falei nesse vídeo, né, esse processo mais inicial está todo explicadinho ali. Então, vou falar um pouquinho mais sobre o restante. Então, realmente, pessoal, a primeira semana, os primeiros 3 a 4 dias são os piores, né? O primeiro dia é mais complicado, é o que você mais sente desconforto e tudo mais. E os outros dias, eles são mais tranquilos. Então, cada dia que vai passando, você vai melhorando e vai ficando mais tranquilo esse pós-operatório. Então, a primeira semana, eu fiquei com o rosto bem inchado, bem roxo. Quando eu tirei o curativo, ele já estava um pouco mais amarelado nessa parte aqui. Então esse processo ali, ele demora, de inchaço e o rosto demora mais ou menos uns 7 a 8 dias. Depois disso ele vai ficar somente inchado e você vai melhorando conforme vai passando o tempo. Então, a partir do momento em que eu tirei o curativo, o que me deixou mais incomodada foi o fato de ter ficado com um rosto totalmente estranho. Ou seja, quando eu tirei o curativo, ainda estava super inchado. Até no vídeo que eu deixei o link aqui, vocês vão ver que o nariz está super inchado. Principalmente nessa parte aqui, ó, e o rosto em todo, né? Aqui a parte do lábio, de cima do lábio, as bochechas, fica super inchado e depois vai diminuindo. Mas quando eu tirei o curativo, eu me senti muito estranha. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Até as pessoas que me olhavam e tal, e falavam, ai que lindo e tal, e falavam, nossa, não tá lindo, não tá legal. Ele tá inchado ainda, vai melhorar e tal. Eu tentava me convencer disso. Então, o que aconteceu? Próximo da terceira semana, terceira e quarta semana, eu comecei a me sentir muito mal, porque eu tava com muito medo que o meu nariz ficasse daquele jeito, que não voltasse ao normal. O meu sorriso tava muito estranho, eu sorria, parecia que tinha feito botox no rosto todo, eu tava travado, sabe? Bem estranho assim, gente, bem horrível. Mas enfim, nesse período ali, dessa terceira, quarta semana, eu comecei a me arrepender de ter feito a cirurgia. Sério, eu chorei muito, porque eu imaginava assim, nossa, eu gastei tanto dinheiro, né, eu queria tanto fazer e não ficou do jeito que eu queria e tudo mais. O porquê, tá? Quando eu me olhava de lado, eu adorava o meu perfil, ficava exatamente como eu queria. Porém, de frente, como ainda estava muito inchado, e estava super levantada a ponta, então eu me sentia feia, me sentia estranha, né? Mas enfim, esse processo eu acho que é bem normal, as pessoas tiram o curativo e já querem que ele fique do jeitinho que vai ficar. E é essa a mensagem que eu quero deixar pra vocês, assim. Esperem, gente, que as coisas vão melhorando e vão se ajustando com o tempo. Não vão tirar o curativo, vai ficar lindo, maravilhoso, do jeito que vocês querem, que não vai ficar. Não esperem isso. Eu sei que a gente é muito ansioso, a gente quer ver o resultado logo, a gente espera tanto, né, que você quer tirar o curativo e já tá lindo, do jeitinho que você queria, mas não é o que acontece, infelizmente. O processo é demorado, o processo é lento. Segundo o meu médico, demora em torno de 6 meses para cicatrizar totalmente, para desinchar totalmente, ou mais, né? 6 meses seria o mínimo. Pode durar mais de acordo com o teu corpo. Mas enfim, o que aconteceu nesse período aí dessas 3, 4 semanas? O nariz, ele estava totalmente rígido, como que eu posso explicar? Ele estava assim muito rígido mesmo, assim, você colocava a mão, ele estava bem estranho, parecia assim que tinha ficado com a pele meio esticada, sabe, meio estranho. E aí, essa ponta aqui, ela fica um pouco mais levantada, mas é por causa dos pontos, né, que os pontos estão segurando ali, e também porque a pele ainda está se ajustando ao teu novo formato do teu nariz, né.
Então ela vai ficar um pouco mais rígida e depois, conforme ela vai se moldando, ela vai voltando ao formato, né, vai se ajustando ao formato. Então assim, o primeiro mês, ali, os 30 dias, a ponta ficou super levantada. Então era esse o meu medo, por isso que eu fiquei tão apavorada nesse período que não sabia o que fazer, né, com essa questão do nariz, porque eu achava que ele ia ficar realmente levantado do jeito que estava antes. E depois que os pontos caíram, né, de um mês a 40 dias por aí, eu notei assim que todo dia ele melhorava um pouco, ele ia se ajustando, ele ia diminuindo essa ponta e consequentemente ela ia caindo um pouquinho. Então fui ficando mais tranquila. Mas o que me deixou mesmo muito mais tranquila foi conversar com uma pessoa que tinha já feito a cirurgia. E aí ela me tirou todas as dúvidas, eu fui pedindo, falei pra ela desse meu medo, que eu tinha medo que ele ia ficar assim. E aí ela foi me acalmando. Ela me mostrou algumas fotos do antes, da operação, depois, né, durante e agora. Então eu consegui visualizar que realmente o nariz ele fica empinado no começo, né, e depois ele diminui, ele vai diminuindo e vai ficando mais bonitinho. Então, antes do primeiro mês não tem como você ter ideia de como vai ficar o teu nariz, porque ele vai mudar com certeza, com certeza. Então, o que eu posso falar pra vocês aqui, esperem esse período passar, pra vocês tomarem alguma providência, tomarem alguma atitude. Não queiram já querer sair fazendo outra cirurgia, ou que nem eu fiquei apavorada, chorando e querendo voltar no tempo, porque é só pra você se preocupar, você se estressar e isso não é legal. Então eu quis fazer esse vídeo justamente para passar essa experiência para você que fez a cirurgia há pouco tempo, que está pensando em fazer, realmente não ficar com essa noia de que tu tirou o curativo e teu nariz vai ficar daquele jeito. Não vai. Esperem o período necessário. Então, quando eu fiz o retorno ali dos 30 dias após a cirurgia, o médico falou que é para mim considerar mais ou menos o seguinte: 45 dias de pós-operatório equivale a mais ou menos 45% de recuperação. Então, quando eu fizer 90 dias, eu vou ficar com 90% de recuperação. E esses outros 10% é o que demora um pouco mais, então vai demorar mais uns 3 meses para ficar 100%. Então eu sei que ele vai mudar, ele vai melhorar. Eu já tô me sentindo muito mais confortável com ele agora. Ele desinchou, ele diminuiu, abaixou a ponta, então ele tá ficando melhor. E eu sei que ele vai melhorar ainda mais. Então assim, gente, fiquem tranquilos, esperem o tempo necessário. Eu sei que é difícil, eu sei porque eu também sou uma pessoa super ansiosa, eu queria ver o resultado logo. Mas infelizmente a gente tem que esperar o tempo do nosso corpo voltar e se recuperar. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem um comentário aqui embaixo ou me mandem um e-mail, que eu vou deixar o contato aqui, que eu vou estar respondendo para vocês com certeza. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar sim. E também me contem um pouco da experiência que vocês tiveram, né? Eu também gostaria de saber como que foi esse período aí. Qualquer dúvida, então, entre em contato, tá bom, gente? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.